CDLcast. É novo por aqui? Já dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e acompanhe toda a programação aqui da Rádio TV CDL São Paulo. Hoje estou aqui com a presença do nosso presidente, Maurício Stenoff. Passo a palavra para você, presidente. Olá, obrigado Ana, obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Hoje nós temos um entrevistado muito importante, o Magno. O Magno, ele vai trazer e vai apresentar para todos nós um produto muito importante que vai revolucionar e vai melhorar muito a qualidade da concessão de crédito, facilitando o acesso das empresas e com isso contribuindo aí para o progresso e desenvolvimento do nosso país. Olha só que bacana, seja muito bem-vindo à nossa rádio aqui TV CDL São Paulo. Obrigado, Ana, obrigado, presidente Maurício, pelo convite, agradecer também a audiência, espero que esse papo hoje consiga endereçar algumas dores que existem hoje no mercado de crédito e a possibilidade da gente, enfim, conseguir destravar o crédito, principalmente entre as empresas no mercado brasileiro e aproveitar todo o potencial que a gente tem. Isso é muito importante. Presidente? Olha, o crédito para a pessoa jurídica é muito importante. Muitas pessoas entendem, podem pensar que essa concessão de crédito beneficia exclusivamente a empresa. Não. Quando o empresário consegue crédito mais barato, mais ágil, com os custos menores, ele consegue repassar isso para o seu produto ou para o seu serviço. E aí o beneficiário, aquele que recebe todas essas vantagens, se eu posso dizer dessa maneira, é o consumidor. Então, vamos lá, Magno, conta um pouco dessa novidade, o que está acontecendo no mercado de crédito do Brasil. Presidente Maurício tem toda a razão, né? Quando a gente está falando de entregar um crédito mais barato, produtos de crédito que hoje as empresas não têm acesso, você beneficia toda a cadeia de valor. E, obviamente, o consumidor será impactado por isso. E hoje a gente tem uma maturidade muito maior na concessão de crédito para a pessoa física. Para a pessoa jurídica, a maturidade ela não é tão alta, porque há uma falsa ilusão no mercado brasileiro de que quem acessa o crédito é quem está precisando de dinheiro, onde na verdade quem acessa o crédito, no caso de empresa, também é para crescer a sua empresa, né? Então esse viés de crescimento ele só vem com financiamento, ele só vem através do dinheiro. E as empresas, elas acabam entrando na mesma mentalidade que uma pessoa física, porque ela é conduzida por pessoas. Então, como ele não precisa de dinheiro, ele tem um caixa, ele não recorre a produtos de crédito, que pode ajudar ele a alavancar o seu negócio e, com certeza, beneficiar a toda uma cadeia produtiva. Então, quando a gente... vou regredir aqui alguns anos atrás, tá? O Banco Central, numa agenda muito importante, lá cerca de 2015, 2016, uma agenda chamada BC+. Ele trouxe nessa agenda uma série de teses para que a gente para que essas teses pudessem ser colocadas em prática para o desenvolvimento do sistema financeiro como um todo e, obviamente, o desenvolvimento econômico. Uma dessas teses que ele trouxe nessa agenda é a tese de um mecanismo no mercado chamado entidade registradora de ativos financeiros. O nome é grande, né? O nome parece um pouco técnico, confuso, mas eu vou explicar isso tudo direitinho aqui para vocês. Então, qual que era o grande motivo? O que é uma entidade registradora de ativos financeiros? Uma entidade registradora de ativos financeiros é você dar transparência para aquele direito creditório que você tem, uma duplicata, um recebível de cartão, ou seja, uma venda que você faz que o pagamento é a prazo, você dá transparência quando essa agenda, ou seja, quando esse recebível ele é trocado por dinheiro, ou seja, ele é cedido para o mercado financeiro. Quando você dá transparência dessa operação, você traz segurança para o mercado. Por quê? Você traz segurança. Você consegue dizer a todos os participantes que aquele direito creditório que era da indústria A, agora ele é do banco A, né? E não mais da indústria A. E com essa transparência, nessa elevação de segurança, você reduz o risco de fraude. E com certeza também você traz elementos para desdobrar para o risco de inadimplência. Então olha só que interessante. Quando você traz a figura de uma entidade registradora do mercado, você está dando transparência na antecipação de recebíveis. Isso traz segurança para o mercado.
Com isso, você diminui o spread cobrado nessa transação, porque quando as empresas, instituições financeiras, quando ela calcula o spread, tem lá a variável de fraude nesse spread, né? Então você tira esse risco, ou diminui bastante esse risco, então impacto direto num crédito mais barato, e mais do que isso, você abre o nosso país para atrair investidores de fora para aportar dinheiro aqui em produtos de crédito, porque eles vão ter segurança que eles vão receber esse dinheiro no momento do vencimento daquele direito creditório e sua liquidação. Porque uma entidade registradora, ela percorre todo esse processo. E aí, só para terminar aqui o conceito técnico, para tentar deixar ele mais popular, quando a gente fala ativos financeiros, é nesse momento que o direito creditório, ou seja, o seu recebível de cartão de crédito lá do varejista, né, ou uma duplicata de uma indústria, ele é cedido para uma instituição financeira. Então, nesse momento, ele passa a se chamar, no mercado financeiro, de um ativo financeiro. Entendi. Então, significa que o mercado vai ficar sabendo que a minha empresa já cedeu aquela duplicata para o banco, então eu já descontei. Já descontou no popular. E do outro lado, o banco também vai entender que aquele título é verdadeiro, não é um título fictício. Então, a garantia fica muito maior, significa que o risco da operação é menor e eu vou poder descontar esse título com uma taxa bem mais barata. Está corretíssimo o seu raciocínio, é exatamente esse o benefício. Então, resumindo, o Banco Central, com essa agenda, quis trazer segurança, competitividade para esse mercado e, obviamente, desenvolvimento econômico para o nosso país. Por isso que essa instituição ela é super importante para o sistema financeiro. E nesse momento que está acontecendo, as regulações, seja ela por lei, seja ela pelos próprios reguladores como o Banco Central e o CVM, eles começam a tornar essa operação obrigatória para que essa transparência ocorra e a gente consiga colher todos esses benefícios. E é isso que eu vou explicar um pouco aqui para vocês. Porque no momento a gente tem uma regulação chamada CVM 175, ou seja, uma normativa com o número 175 para o mercado imobiliário, né, que ela endereça essa obrigatoriedade para as operações financeiras no mercado de capitais, que vão a reboque trazer esse benefício para essas operações. E aí, Magno, conta pra gente exatamente o que é a CVM 175. Bom, legal, boa pergunta, né? Então, como eu estava comentando, a CVM 175 é um grande marco para o mercado imobiliário. Por quê? Todas as operações de crédito, essa resolução 175, ela traz uma série de requisitos de adaptação aos FDICs, ou seja, fundos de direitos creditórios, para que esses FDICs possam operar com mais segurança, com mais performance, para que o mercado de capitais ele consiga aumentar o seu potencial de oferta de crédito e um crédito mais competitivo para o desenvolvimento econômico. Então, uma dessas obrigações dentro do pacote de requisitos da CVM 175, ela endereça ao registro, a obrigatoriedade do registro de ativos financeiros no ato da operação, ou seja, no ato da cessão do direito creditório no mercado de capitais. E essa obrigatoriedade, ela vem pela CVM com o objetivo de trazer segurança, como eu já disse, mas mais do que isso, ela vai trazer também uma eficiência operacional para dentro dos fundos, para dentro das suas gestoras, consultoras, administradoras. Por quê? Ela, através do registro, e aí esse registro tem que ser por uma empresa autorizada pelo Banco Central, né? Então, só pode ser registradora de ativos financeiros quem é devidamente autorizado pelo Banco Central. Por que eu estou ressaltando isso? Porque é um processo com muitos requisitos até você atingir a autorização, a formalização da autorização pelo Banco Central, até ele te conceder esse direito. Então, o Banco Central, ele estressa muitos pontos e o registro é um processo que ele traz autenticidade, ok? Na originação daquele recebível, e ele traz também unicidade do dado, porque entre as registradoras, a comunicação de informações entre elas, a troca de informações entre elas,
a famosa interoperabilidade acontece, então a unicidade do dado, e ela também, obviamente, o resultado disso é mitigar ou eliminar o risco de fraude numa operação como essa. Então, quando a CVM trouxe, dentro do pacote de requisitos de adaptação dos fundos a 175, ela trouxe esse critério para trazer, de fato, essa eficiência para o processo no tocante ao registro. Por quê? O processo de registro, ele é homologado pelo Banco Central. Portanto, o processo que se faz hoje para que você dê a originação, para que você dê o lastro do recebível, ele é um processo privado. Agora, com a obrigatoriedade do registro, não. Ele é um processo homologado pelo Banco Central, aderente ao sistema financeiro. Olha como você incorpora segurança e traz padronização para o mercado com isso. Então essa CVM 175, e esse foi o motivador da CVM colocar a obrigatoriedade do registro. Bacana, Magno. E quais são as principais recomendações que você daria às empresas que precisam se adaptar à resolução 175? Olha, eu vou dizer como uma entidade registradora, né, no tocante ao registro de ativos financeiros, né? Porque, como eu disse, a adaptação ela tem uma série de requisitos que a CVM coloca. Mas eu, como conhecedor, né, de como funciona uma entidade registradora, sendo CEO e também não só como CEO da SPC Grafeno, mas também por estudar esse mercado desde 2015, 2016, então eu posso contribuir muito falando sobre o requisito para o registro. Então, quais são as minhas dicas aqui? Há, por parte da CVM, na normativa dela, uma recomendação de que a contratação de uma entidade registradora seja feita pelas administradoras e a responsabilidade do registro pelas gestoras. Então isso pode gerar alguma confusão de entendimento, dado que são duas empresas diferentes, dois papéis diferentes. Mas, na verdade, tem que acontecer dessa forma para a devida governança, para a segurança que a gente quer aportar como benefício. Então, a administradora, ela tem a função ali de selecionar as registradoras que, na opinião dela, além do pré-requisito de autorização com o Banco Central, esteja aderente aos processos dela, ou seja, integração, atendimento, competitividade de custo, enfim, a gente está falando aqui de concorrência mesmo, né? De proposta de valor e concorrência, e a gestora, ela é responsável por checar ali de fato e ajudar na operação da cessão do direito creditório, né, que se transforma no ativo financeiro no mercado de capitais. Então, de fato, para o papel dela estar correto, ela ser a responsável. Então, tem que existir ali uma integração e uma sintonia entre a administradora, a gestora e os fundos, né, que operam, de fato, os produtos de crédito. Mas também é muito grande. E o que a gente tem percebido? Eu acho que falar um pouquinho aqui também da nossa atuação, né? A SPC Grafeno é uma entidade registradora pelo Banco registradora de ativos financeiros autorizados pelo Banco Central. Essa autorização veio em novembro do ano passado. A gente talvez seja, quer dizer, talvez não, né? Nós somos a última autorizada, ou seja, nós somos a mais jovem aí na indústria, porque em janeiro que a gente entrou em produção, só que nós estamos num processo de autorização junto ao Banco Central desde 2019. Então, de fato, a gente vem participando e contribuindo muito com essa indústria, mesmo ainda não podendo operar com o mercado. E quando a gente sai desse processo, a gente se sente muito preparado para poder atuar. Mas mais do que isso, né? Até acho que é uma das bandeiras da FCDL São Paulo, de estar próximo do varejista, de estar entendendo a dor dele para ver como endereçar um benefício para a dor dele. Então, essa característica também da SPC Grafeno está muito próximo do cliente, porque a gente se considera, inclusive, a primeira registradora 100% orientada ao cliente, porque a gente quer ajudar a resolver a dor do cliente, a dor do mercado, e a gente é incentivado pelo Banco Central para poder fazer isso. Então eu posso afirmar com certeza que talvez a gente seja uma das principais empresas que esteja ali olhando junto com o mercado os processos para adaptar, para poder ajudar, não ser uma burocracia a mais, e sim ser uma eficiência que ela consiga alcançar aquele benefício. Então, quando a gente fala dessa sintonia, ela é muito importante entre administradora, gestora e fundos,
para que o registro, além das outras requisitas do 175, ele possa funcionar e a gente conseguir obter o benefício que é proposto pela 175. Então, o que a gente também recomenda, além dessa sintonia, né? Que seja feito um trabalho de ajuste nos processos que já existem no legado. Porque o registro, olha só que legal, o registro no momento que você faz o registro ativo, ele contempla várias autenticações. Então, por exemplo, a gente vai checar se a nota fiscal correspondente àquele recebível ela é uma nota fiscal que ela é válida, se o cedente de fato emitiu para o sacado, se o sacado recebeu aquele produto. Olha só o tanto de coisa que um registro ele faz, que está no escopo do registro. Só que quando a gente vai para o mercado de capitais ou para a instituição financeira, você tem isso separado em vários processos. Então, o que eu digo muito é que se você olhar para os seus processos, você vai ganhar eficiência. Porque o custo do registro, na verdade, vai ser um benefício para você. Sim. Porque às vezes você vai eliminar 2, 3 processos que já está incluído no registro. Tá certo? Então, o que eu recomendo também, olha, repense os seus processos, porque você tem um benefício no registro que é a autenticidade com várias checagens de lastro que hoje você não tem. Além de checar a fraude, para ver será que ele já não negociou esse recebível com outra instituição financeira? E a entidade registradora vai dizer isso para ele. Então, repensar os processos, né, além da afinidade, repensar os processos e, quando fizer uma opção de uma registradora, faça também olhando no viés tecnológico, de segurança e de eficiência. Por quê? Porque vai exigir uma integração muito bem azeitada, com um retorno muito transparente do processamento daquelas transações. Então, essa é a recomendação que eu faço, essas são as principais, né? Uma afinidade muito grande entre esses stakeholders, que as empresas entendam, repensem seus benefícios, repensem seus processos para retirar benefícios do registro e ser mais eficientes, e também olhar sobre o viés tecnológico. Aqui a própria marca, nós estamos falando de SPC, se tem alguém que está há quase 70 anos no mercado cuidando de crédito, é o SPC. Aliás, é o primeiro birô de crédito no Brasil, é o SPC Brasil agora, né? E ele estando junto com a Grafeno, né, nesse novo produto, certamente o produto é de qualidade, tem conhecimento e vai levar para esses tomadores desse serviço muita eficiência e capacidade de entregar aquilo que se propõe. Quando a gente une o know-how do SPC Brasil em crédito, como você mesmo colocou, né? É uma referência, é o precursor, né, de qualquer processo, é o que traz mais novidades para o mercado de crédito, né, no Brasil. Inclusive na Constituição o nome SPC está expresso lá, né, como Serviço de Proteção ao Crédito, tá certo? Então, de fato, é uma referência para o mercado. Quando você aporta todo esse know-how de crédito junto com uma expertise tecnológica que veio da Grafeno, que é uma fintech muito promissora, que tem esse DNA de inovação, de agilidade, a gente consegue de fato entender o mercado, endereçar as dores do mercado com muita propriedade e também interagir muito bem com os reguladores, inclusive o Banco Central. Ótimo. E falando em mercado, eu queria saber como essa postergação foi recebida pelo mercado financeiro e pelos participantes envolvidos. Olha, Ana, realmente, né, houve uma surpresa, pegou de surpresa todo o mercado, porque, Magno, se a CVM 175 ela vai ajudar a aportar todo esse benefício que vai destravar o crédito das empresas, o resultado finalístico disso é isso, tá? Que eu acredito muito. Então, por que postergou? É assim, olha, toda nova regulação, ela exige adaptações e não é fácil, né? O mercado competitivo de hoje, ele exige das empresas que elas estejam muito próximas ali da sua vaca leiteira, estejam muito próximas de cuidar, de fato, daquilo que sustenta todo dia. Então, quando você traz algo novo, isso acaba concorrendo, né? Com as metas, com os objetivos. Então, eu entendo que o mercado não conseguiu, né, na sua devida velocidade,
ajustar as novas regulações propostas, mesmo com esse benefício, em detrimento às suas metas diárias, tá? E aí, pô, nós como estamos vivendo o mercado, nós vimos isso na prática. De fato, ainda muitas empresas perto da obrigação, distante da implementação desses novos requisitos. E nós ali ajudando, tentando ajudar de qualquer forma. Porque assim, por exemplo, nós trouxemos uma promoção para o mercado, falando assim, olha, se adapta, não se preocupa com o custo no primeiro momento, né? Faz o seu papel, depois entra o custo, que dá um tempo de você se adaptar também, para que custo não seja um calcanhar de Aquiles, né? Então, porque a gente vive essas dores, a gente estava entendendo como ajudar a viabilizar as empresas a se regularizarem. Então, assim, eu entendo hoje, a minha percepção, que a regulação, que a postergação, ela não foi de todo mal ou de todo ruim, não mal, né? Mas de todo ruim para o mercado, porque de fato tinha muitas empresas que ainda não estavam regularizadas, mas, aí o contraponto, né? Quem regularizou, apesar de estar colhendo esse benefício, está em desvantagem com quem não regularizou. Por quê? A desvantagem? Porque ele tem um escopo adicional na sua operação que os outros não têm. Entendi. E como é um processo que ainda requer maturidade, os benefícios do registro de outros requisitos da 175, ele vai colher ao longo do tempo e não de imediato, de eficiência. Então tem esse contraponto. Então, o que eu acredito é que a postergação para novembro, ela foi uma decisão equilibrada, olhando o mercado, mas que ela não pode passar de novembro também. Ou seja, não pode haver mais uma postergação. Porque aí, o que eu quero trazer de competitividade e de benefício, eu acabo trazendo uma desigualdade de operação competitiva para o mercado. E que não é legal. Certo? Legal. Perfeito. Eu gostaria de saber, Magno, quais são os principais impactos que você prevê no mercado de fundos de investimento e duplicatas devido a essa postergação? Como eu comentei, acho que o principal impacto é esse, né? A gente não colheu benefício para o crédito no mercado de capitais que a gente já poderia colher a partir de abril, ou seja, a gente entregar um crédito mais barato para empresas, começar a atrair mais investidores, trazer mais eficiência e mais segurança para as operações do mercado de capitais, ok? E essa outra questão que eu falei, quem se adaptou está em uma desigualdade competitiva com quem não se adaptou. Perfeito. Tá certo? Em termos operacionais. Legal. E quais são as oportunidades que essa prorrogação traz para as empresas que ainda não estavam totalmente preparadas para se adequarem à regulamentação? Um bom ponto, né? Acho que a oportunidade aqui é porque, como a maioria, não todo mundo deixou para a última hora, as empresas estavam olhando o registro como uma obrigação. Toda vez que você comunica algo como obrigatório, principalmente nos tempos de hoje, você recebe com rejeição, né? E custo, né, pessoal? E aí tem um outro ponto. Você já recebe com a percepção de rejeição e que tem um custo atrelado, né? Fala, pô, mais uma obrigação, com mais um custo. Mas foi como eu expliquei aqui para vocês. Tem muitos benefícios que ainda não são percebidos porque esse processo não está em produção no mercado. À medida que esse processo entrar em produção, empresas que a gente já está recebendo feedback hoje, que são nossos clientes, né? Aliás, eu quero até agradecer a SPC Grafeno, ela em pouco tempo conseguiu já a marca de 100 clientes. Então, 100 empresas que acreditam na nossa entrega. Então, essas empresas começaram a dar feedback para nós, assim, olha, cara, tem uma eficiência aqui no processo, eu vou fazer coisas duplicadas, eu não preciso mais disso. Né? Então eu vou gerar uma eficiência aqui. Pô, a minha integração tecnológica com você vai me permitir monitorar meu recebível de forma com mais abrangência do que eu monitoro hoje. Entende? Mas isso só vem com o uso, só vem com a prática, que aí a gente vai desenvolver maturidade. Então, além desse benefício finalístico que eu falei, tem um benefício de competição para o mercado muito grande. Além de, como eu disse, trazer essa competência tecnológica e de dados para dentro do mercado financeiro. É como uma vacina, né? Estamos vacinando os recebíveis para que eles não fiquem doentes no meio do caminho. Né? Não fiquem doentes e mais do que isso, né?
aumente a produção, né? Ele não vai ficar doente, ele vai ser mais produtivo. E aí é o que eu comentei. No fim do dia, a gente está fazendo um trabalho super legal, por exemplo, que é uma oportunidade aqui, com tokenizadoras de recebíveis de crédito. Então a gente está registrando recebíveis tokenizados. O que é um recebível tokenizado, que é a nova onda do mercado financeiro, né? É você pegar um recebível, sei lá, uma duplicata. Vamos supor que essa duplicata ela seja uma duplicata de 100 moedas, ok? Eu pegar essas 100 moedas, dividir ela em 100 cotas e fazer uma oferta pública com o mercado. Fazer, ó, 100 pessoas, você pode investir R$1, antecipar, e você vai ter um benefício desse R$1 na liquidação desse direito creditório e você ganhar um dinheiro, esse R$1 render alguma coisa para você também. Olha que legal, a gente está falando da disseminação do crédito feito pelas pessoas, pela instituição ou pela pessoa física, nesse caso. Então a gente tem ajudado muito, né? Porque o Drex está chegando, que é a moeda digital, o real digital. O Drex funciona em cima dessa infraestrutura tecnológica que roda a tokenização e nós estamos integrados a isso, fazendo com que o mercado, que a gente chama, né? Esse mercado tecnológico esteja totalmente integrado ao sistema financeiro, via uma entidade registradora. Quais as medidas as empresas que já estão preparadas podem tomar para se destacar nesse novo contexto regulatório? Olha, eu comento muito com o mercado hoje, né? Como alguns benefícios já estão sendo percebidos agora por quem está usando, eu falo para eles, olha, agora você tem um diferencial competitivo. Apesar de você ter um escopo adicional na sua operação, você já está entendendo como capturar benefício, você agora tem todas as condições de se diferenciar do seu concorrente. Então, a minha dica através do registro e aí vocês têm o contexto aí da SPC Grafeno, por exemplo, inserida no varejo, que olha, a gente está lá na originação, ou seja, a gente tem relacionamento lá quando o direito creditário nasce também, tá certo? Então, quando você tem o registro como um instrumento de dar segurança, por que não eu dar um passo antes de usar o registro para poder capturar novos clientes? Ok, como é que eu formulo novos produtos de crédito a partir desse cenário de segurança? Como é que eu concebo novos negócios? Porque você está trazendo uma nova infraestrutura. Aliás, para quem é mais técnico, né, e aqui eu devo ter todo tipo de audiência, né, eu estou falando muito entidade registradora para ser um contexto mais simples de todo mundo entender. Mas pelo Banco Central, né, o conceito é IOSMF, ou seja, são instituições que organizam essa infraestrutura para o sistema financeiro. Então, como infraestrutura, eu estou trazendo novas condições de competições. Então, logo, não só eu consigo atrair novos clientes, mas posso ter novos produtos e posso ter novos negócios. E eu tendo, por exemplo, a tokenização, ela vai tracionar muito com o apoio da registradora, trazendo essa integração daquilo que roda só na tecnologia, que a tecnologia dá a prova de segurança, com a prova de segurança do sistema financeiro. Tá, eu acho isso bastante importante que você falou, principalmente que nasce a parte da tokenização, onde você consegue dividir, né, o tamanho daquele produto, daquele valor, para várias pessoas e todo mundo pode participar, que aliás é aquilo que é o fundamento aí das moedas digitais, né? Você não compra o Bitcoin, né, que eu mais conheci, você não compra um Bitcoin inteiro, você compra uma fração dele. Correto. É isso aí. O conceito é um conceito o mercado usa esse termo, não gosto de usar muito, mas ele acaba endereçando a consciência sobre isso, que é uberizar o sistema financeiro, né? Que é você conseguir levar através do advento tecnológico a condição de qualquer um operar no mercado. E quem que dá a segurança frente ao sistema financeiro? As IOSMFs, ou seja, as entidades registradoras.
Isso é muito bom. E é importante que você colocou e destacou, tudo isso é regulado pelo Banco Central. Não é uma coisa feita aleatoriamente, que você não tem segurança nenhuma, como aconteceu com várias moedas digitais. Nós temos aí o Banco Central por trás disso, e isso dá segurança para aquelas pessoas que querem. E a SPC Grafeno, e o nome SPC já é um nome conhecido, é um nome que garante, né, o crédito, vai estar por trás dessa operação. Então, correto, foi como eu comentei, né? Olha só, demoramos 4 anos e meio sendo testados pelo Banco Central para conseguir essa autorização, correto? Então, assim, de fato, o processo é um processo com muita resiliência, mas é um processo muito completo para que o mercado financeiro, para que o sistema financeiro não opere com insegurança, mas sim com a devida segurança. A agenda que eu comentei lá atrás, a agenda BC+, se transformou na agenda BC Hashtag, que tem o Real Digital com um de seus pilares, que é essa integração com a tokenização, que conversa com as infraestruturas do mercado financeiro. São entidades registradoras que dá todo esse arcabouço de segurança, mesmo quando você opera numa estrutura tecnológica que faz essa oferta pública e dá acesso a todos participarem do mercado de crédito. Isso mesmo. Legal, bacana. E nossa última pergunta, né? Na verdade não é bem uma pergunta, é um conselho. Qual a importância de não deixar para a última hora a adequação aos requisitos regulatórios? Bom, são 2, né? Acho que o principal, que não precisa explicar tanto, é estar compliance ao regulador, né? E não colocar sua operação em risco. Mas eu acho que todo o mercado deveria ser drivado pelo benefício finalístico, que é entregar um crédito com segurança, mais barato, destravar o crédito entre as empresas, principalmente entre as empresas, trazer o desenvolvimento econômico e, a reboque, maior eficiência nas suas operações. Então, olha tanto de valor que eu tenho aqui. Só que como essa indústria ainda não existe, todo mundo olha a obrigação pela obrigação. E olha o impacto social, econômico e também de desenvolvimento das próprias empresas que a gente tem aqui. Então esse é o conselho. Bacana. Presidente? Bom, agradecer ao Magno pela entrevista, pelas explicações, obrigado Magno. E mais uma vez, né, o SPC Brasil contribui para o nosso país e no final o que vai gerar? Emprego e renda para as pessoas do Brasil. Está facilitando a vida do brasileiro. Pessoal, muito obrigada. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixa o like, deixe seu comentário, compartilhe essa entrevista e até o próximo episódio. Magno.